bairro sem Jacareí. Campanha da Fraternidade incentiva os desempregados. Começa agora o Jornal de Jacareí. Bom dia. Um dos problemas mais graves que se observa em Jacareí nos dias atuais é o provocado pelas enchentes. Os bairros Cidade Jardim, Balneário e Paraíba observam um grave problema. O sistema de escoamento de água é falho, fazendo com que toda a água das chuvas corra para uma única direção, provocando enchentes e com elas prejuízos materiais e risco de saúde para os moradores. É com você, Anne. É que aqui, a água que vem do bairro Cidade Jardim por esse escadão, desce por esse escadão e cai nessa valeta. Não tendo para onde ir, assim acaba transbordando e enchendo as casas desses moradores. Por isso que eles querem uma solução para este problema. Agora vamos falar no bairro Cidade Jardim com a repórter Laura. Bom dia, estamos aqui no bairro Cidade Jardim, onde a água que vem do Cris se divide em duas partes. Uma indo para o escadão, que vocês acabaram de ver, e a outra vem pela rua, causando danos, como vocês podem ver. E a prefeitura não tomou nenhuma iniciativa ainda. Os próprios moradores que tiveram que arrumar as pedras no lugar. Agora vamos entrevistar uma moradora do bairro. Bom dia, Valéria. Nós estamos aqui para saber quais foram os danos causados com o mau escoamento da água. Bom, o maior prejuízo mesmo foi, eu tenho um porão em casa, ele chegou a ficar com água maior do que eu, né? E então, quer dizer, tudo que estava lá embaixo foi perdido, né? Mas, assim, coisas pesadas como ferramentas, né? Mantimentos que eu tinha lá embaixo, porque foi inesperada mesmo a quantidade de chuva que caiu, né? E também nós tivemos que fazer umas obras em casa para contenção da água, porque na verdade a gente aguarda uma solução da prefeitura e não existe, né? Só existe a transferência, a prefeitura vai transferindo o problema para cada morador em vez de solucionar, né? Então o maior prejuízo foi isso. E existe também uma parte assim que só quem vive é que pode contar mesmo, né? Que é a parte mais deprimente, você vê a tua casa sendo invadida pelas águas, né? E você não sabe a que horas vai parar essa inundação e vai invadindo, né? É uma coisa assim bem deprimente, uma coisa bem angustiante. Fico imaginando que na minha casa deu 10 centímetros de água dentro da casa. E eu fico imaginando essas pessoas que tiveram 50 centímetros, 1 metro, né? E no qual perdem também muito mais coisas, tem muito mais prejuízos, né? Do que eu tive, né? Tá bom? A prefeitura, ela já falou quando vai arrumar, solucionar esse problema da comunidade? Bom, na verdade eu tenho esse problema já fazem 4 temporadas, ou seja, 4 verões de chuva, né, temporada de chuva, que eu tenho esse problema. Só que esse ano se agravou mais, muito mais, porque a própria natureza se encarrega também de ir cavando seus espaços, né? Mas solução efetiva, nenhuma. Você soube mais de alguns casos igual o seu, aqui da Redondeira, do bairro? Ah, sim, esse pessoal que mora, que nem eu moro no início do morro, né? Esse pessoal que é mais na baixada, eles tiveram muito mais prejuízo, lama, né? Tem um outro bairro aqui que chama Balneário Paraíba, eles tiveram água, o morador que teve menos água teve 50. Desculpa os nossos telespectadores, mas estamos com um problema de transmissão. Da mesma maneira, obrigada às nossas repórteres. Veja a seguir. Igreja Católica tem como tema da campanha da fraternidade Sem Trabalho, por quê? Globo, um caso de amor com você. De segunda a sábado, Pecado Capital. Pula debaixo da cintura, Gangue do Samba ao vivo, Globo Polidor.
solução para o problema de escoamento de água. Agora vamos até a Prefeitura de Jacareí para ver se esse problema tem solução nos bairros Cidade Jardim e Balneário Paraíba. Direto fala a repórter Rafaela. Estamos aqui na prefeitura, vamos conversar com o diretor do planejamento urbano, José Roberto Maia. Os deficientes, eles têm acesso aqui, nessa Só parte superior. E se eles quiserem vir aqui na praça embaixo? Quais serão os projetos para os bairros? Os bairros focados, existe no meu departamento um projeto envolvendo o Morro do Cristo, passará a ser chamado provisoriamente de Bosque do Cristo, que seria a recuperação de uma área degradada, que além de oferecer riscos quanto à segurança de várias residências que se encontram no local, ela atualmente não está dando uma boa qualidade de vida. Então o projeto existente no meu departamento, que é de desenho urbano, ele é o que eu vou mostrar para vocês. Podemos ver agora. Aqui nós temos cá o problema da área. Nós temos aqui na área do morro um problema gravíssimo que será solucionado com o corte do terreno, considerando todas as regras pertinentes à engenharia. Existe também um plano de qualificar a área quanto à qualidade de vida, seria através da arborização e ocupação do espaço. Isso já vem de encontro não só à qualidade de vida, mas de encontro técnico também, que solucionaria o problema de águas que existem nas ruas mais baixas, que a área hoje se encontra erudida. E fazendo o trabalho de reflorestamento, ela já controla esse volume de águas. Assim como deverão ser feitas na parte inferior galerias de captação que contemplem o volume e evitem os problemas que existem. Agora eu gostaria de mostrar a implantação do projeto. Vou filmar aqui, vou filmar aqui próximo. Na rua Inácio Pinheiro serão feitos cortes no terreno com taludes e bermas para recolhimento das águas. O Cristo existente receberá uma plataforma com acesso da população através de rampa e escadaria. Num patamar mais abaixo será feita uma cobertura de concreto com jonete, onde se contemplará toda a cidade. Existirão trilhas e áreas de cobrimento, assim como escadarias para acesso desde a parte mais baixa do projeto até a mais alta. O acesso para deficientes ele é previsto, como é importante todo o projeto hoje ser contemplado. Eu vou falar sobre os componentes básicos do projeto. Nós teríamos uma portaria, uma praça, contém um palco onde poderiam ser feitas atividades lúdicas, assim como um espelho d'água. E essa praça, ela traria muita qualidade de vida para a área, onde as pessoas poderiam se Eu sou a arquiteta Rosa, trabalho na Secretaria de Planejamento, diretora de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos falar agora sobre a questão das enchentes que estão acontecendo aqui em Jacareí, principalmente na área ali na cidade de Jardim,
que vocês podem ver aqui no mapa, tá? Que quando acontece, por exemplo, quando fizeram a impermeabilização do Cidade Jardim e do Jardim Dindinha, as chuvas caem e elas se deslocam todas para um lugar só, que é a Nicola Capuzzi. Daí as enchentes que acontecem nessa área aqui, porque a quantidade de drenagem que tem aqui não é suficiente para pegar toda a água de chuva que deve ir para o rio, tá? Tem algumas propostas, nós estamos fazendo uma proposta aqui da rotatória, que deve melhorar isso, porque a primeira coisa que temos que fazer é melhorar a drenagem, para depois nós fazermos a rotatória no São João. Então, o que acontece? Quando você impermeabiliza, o que é impermeabilizar? Impermeabilizar é você asfaltar as áreas, né? E deixar elas... A chuva, ela não penetra mais pela terra, ela escorre pelo asfalto. Então, o que acontece? Elas se concentram tudo num lugar só. Então, o certo seria que ou na Cidade de Jardim fosse tudo paralelo, paralelepípedo, para que pudesse uma porcentagem filtrar na terra, né? Ou fazer um trabalho nessa área aqui para que cada lote tivesse uma porcentagem de área permeável, ou seja, de área que a chuva que conseguisse ser sugada pela terra, né? As áreas de lote. E o que acontece no Cidade Jardim também, principalmente porque ela é morro, então o que acontece? Aqui está tudo impermeabilizado com asfalto, né? Então desce a água tudo pela Pereira Campos e vem parar tudo aqui na Nicola Capuzzi. A mesma coisa está acontecendo aqui na Santa Helena, que também na Santa Helena não tem drenagem suficiente, então o que está ocorrendo agora são esses pequenos alagamentos na época de chuva, né? Essa é uma proposta que foi feita aqui pelo planejamento para a gente fazer um enriquecimento dos equipamentos públicos lá na Cidade de Jardim. Isso aqui é lá no Morro do Cristo, né? O Morro do Cristo está aqui. Esse projeto é do arquiteto Túlio César Andrade Silva e o José Roberto Maia. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos aqui o projeto, porque não é minha autoria, eu vou só passar, porque a pessoa não está aqui. É o seguinte, então o acesso principal é pela Rua Eugolândia, ali na Cidade de Jardim, tá? Depois nós temos mais, esse acesso ele tem escada, então não é propício para os deficientes físicos. Então, qual foi a alternativa para os deficientes? Entrar pela Abraão Reussmann, teria um portão aqui na Abraão Reussmann, e no último, aqui em cima também nós teríamos o outro portão. Por quê? Porque aí a gente tem acesso, porque como é um lugar de muito morro, não tem jeito de evitar a questão das escadarias, então não daria para o deficiente ter acesso. Então a gente optou pela rua Abraão Reussmann, que aí ele teria acesso para essa área que vai ser o auditório, né, que teria música e para as pessoas se divertirem aqui, e teria aqui em cima uma área de exposição aberta, que ele também teria um acesso fácil. Não daria para ele descer daqui para cá, mas ele teria acesso pelas duas ruas, tá? E é um processo, a ideia é primeiro reflorestar toda a área, porque ela está toda deteriorada, né, com a retirada de solo que teve lá. Então a primeira coisa que tem que ser feito lá é colocar um novo solo lá, um solo propício para que possa ser revegetada. Então primeiro seria feita uma revegetação da área, depois a implantação desses equipamentos, não só para a população da Cidade de Jardim, como para toda a cidade de Jacareí. Então agora nós vamos falar sobre a questão dos equipamentos urbanos na cidade, né? Então, toda a cidade, ela precisa ser equipada com escolas, unidades básicas de saúde, escolas municipais, estaduais, né? Centros de atendimento ao público, centros comunitários, né? Que eles estão localizados aqui nesse mapa. E também a importância da questão da infraestrutura na cidade, né? Que seria a água e o esgoto. No nosso município, nós temos praticamente 90% de toda a área com água.
e uns 85 com esgoto. Né? Que as áreas mais distantes, tipo Igarapés, Jardim Alvorada, nós ainda não temos esgoto. Mas a água a gente já conseguiu colocar no Igarapés, no Serpinho, que fica mais distante. Tá? Agora, quanto à urbanização na cidade, nós temos algumas coisas que estão sendo implantadas, que é o seguinte: a praça ali na Ponte Fronten, né? Você pode ver aqui, olha, mais de perto. Que a gente mudaria algumas coisas aqui. Então, seria uma proposta, é apenas um estudo, uma proposta, que vai ser um estudo de... Quando a gente fala proposta, não quer dizer que ela realmente seja feita. É um estudo que está em andamento. Então, não é garantido que isso seja feito, ok? Então, a ideia seria retirar a linha do trem e aproveitar e fazer uma avenida paralela a ela, aproveitando algumas ruas, inclusive aquela Avenida dos Trilhos. E no local onde tem o prédio da antiga estação ferroviária, a Casa da Cultura, né? Nós manteríamos aquela área para ser histórico, né? Para lembrar a questão da estrada de ferro, que ela não deixa de ser um marco na nossa cidade. Então, o que a gente chama isso? Nós chamamos de revitalização da área central. Então, por que nós mudamos a Casa de Vidro para cá? Nós mudamos a Casa de Vidro para cá, que vai ser um centro de informações ao munícipe, para a gente melhorar o acesso para a Rua Raul Chaves, né? E dando uma melhorada em toda esta região central aqui, que hoje está meio confuso. E a ideia é transformar em alguns trechos da linha do trem, fazer uma ciclovia também que ligue até o Jardim, até o Parque Brasil. Aí do Parque Brasil a gente entraria pela Getúlio Vargas, né? Que também é um projeto mais assim, a longo prazo. Obrigada ao diretor José Roberto Maia e Dona Rosa. Alternativas emergenciais contra o desemprego foram discutidas no dia 18 deste mês, em mais uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A reunião foi presidida pelo governador do estado, Mário Covas, e participaram o secretário estadual do Emprego e Relação do Trabalho, Walter Barelli, representantes de centrais sindicais e organizações não governamentais e várias outras entidades. Sobre essas discussões e o grave problema do desemprego, vamos conversar agora por telefone com nossa repórter Beth, que está junto com o secretário do Emprego e Relações do Trabalho, Walter Barelli. É com você, Beth. Secretário, bom dia. Bom dia, Beth. É um prazer estar novamente nesta rede católica. Secretário, quais alternativas contra o desemprego estão sendo discutidas? Ontem, a reunião feita com o governador é quase que uma continuação da campanha da fraternidade. O governo está junto com sindicalistas, com organizações não governamentais, com a Ação da Cidadania, contra a Fome, com a Caritas, que esteve presente, com uma série de outras entidades, discutiu um conjunto de medidas tópicas de intervenção nessa questão do desemprego. Por exemplo, criação de frentes de trabalho para que de imediato uma porcentagem dos desempregados pudessem já ter um ganha-pão. Medidas de médio prazo para ativar setores que dão emprego. A reunião mostrou, inclusive, todas as experiências que estão sendo feitas, tanto em organizações como a Caritas, como propostas que as centrais sindicais têm, que
que o SEBRAE está fazendo, que outras entidades estão fazendo. Então, tudo isso foi apresentado e agora o governador mandou que nós equacionássemos por ordem de qual é a mais entregadora, qual é a mais rápida para sair, para em 10 ou 15 dias termos uma nova reunião e o Estado adotar esse programa de emprego. Secretário, o governo do Estado ele fez vários cortes em função aí dessa crise geral e isso afetou vários setores e acaba aumentando até o desemprego no próprio Estado, como acontece em todo o país. O que cabe exclusivamente ao governo do Estado e o que ele pode fazer com relação às empresas instaladas aqui no Estado de São Paulo? O governo do Estado ele cortou o custeio. Ele até, ou seja, nós estamos economizando o que dá, desde coisas simples como cortes na energia elétrica, mas até agora não adotou nenhuma medida que interferisse no nível de emprego do Estado. Isso foi feito no início do governo, porque havia contratações que eram ilegais e o Estado não podia concordar com ilegalidade. Ele está se adaptando, mas o governo do Estado reconhece a crise e está adotando medidas e está buscando na sociedade essas medidas. Por exemplo, na semana passada, ele assinou a redução do ICMS para a indústria automobilística, que foi trazida pelos sindicatos dos metalúrgicos, e isso já deu um alento. Ontem, conversando com um dos metalúrgicos em Mogi das Cruzes, ele me dizia, olha, eu já conheço a indústria de autopeças que voltou a trabalhar. O Estado tem esse poder de induzir políticas de retomada do crescimento e isso pode ser benéfico como está sendo benéfico no caso da indústria automobilística. Nós estamos conversando com o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, Walter Barelli. Secretário, com a volta da inflação, volta também a proposta de reindexação dos salários. Esse é o caminho? Qual a posição do senhor a respeito deste assunto? Olha, a gente não pode ficar numa atitude cínica. Os salários não estão congelados. Mesmo depois do Plano Real, houve reajustes até elevados para o padrão de hoje, porque tinha inflação residual no tempo anterior eu falei esse plano cruzado é plano real, né? Da vinda do plano real. Se vem inflação, quando chegar a hora de negociação de salários, os sindicatos têm que discutir isso com os seus empregadores. É o mesmo argumento que preside quando uma empresa como a Petrobras aumenta seus preços, porque uma matéria-prima importante dela passou a ser corrigida. Ninguém contestou o aumento que a Petrobras fez, mas porque estava baseado num aumento real de custos. Se nós tivermos inflação, quando chegar o momento da correção do salário, eles vão ser corrigidos e têm que ser corrigidos. Agora, essa correção alimentaria a inflação, como alegam os governos e alguns economistas? Bem, aí é aquela coisa, né? Por que vai aumentar o salário? Porque aumentou o pãozinho, porque aumentou outros produtos de consumo do trabalhador, chamado índice de custo de vida. Agora, aí, infelizmente, nós passamos por um círculo vicioso. Que alguns vão utilizar o argumento do aumento do salário para aumentar de novo seus preços. Então é preciso ter uma atuação muito firme contra a inflação. E isso eu estou vendo que parece que nós estamos aprendendo. Eu vejo aí propaganda de redes de eletrodomésticos, redes de alimentos que dizem, olha, não vou mudar os meus preços. Durante esse mês eles serão constantes. No caso, por exemplo, desse semelhante àquele de novembro, dezembro do ano passado. Então, houve redução de preços. E as empresas não podem aumentar os preços até o fim do acordo.
45 dias, sem ser congelamento dos preços de um produto importante no índice de inflação, que é o automóvel, ele terá seu preço não variando. Isso ajuda a baixar a inflação, é isso que nós vamos fazer. Temos políticas ativas de redução da inflação. Nós conversamos com o secretário estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Walter Barelli. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Obrigado à repórter Beth e ao secretário Walter Barelli. Neste ano de 99, a campanha da fraternidade ajuda o homem a usar o seu direito de greve para manter o seu emprego. Obrigada, repórter Nitiane. Fica por aqui o Jornal Jacareí. Tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã.